Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Dani Nunes falando, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Falei aí para quem me segue aí que este mês teríamos muitas coisas novas, então estamos aqui começando as novidades de março. Uma das novidades é essa, todas as terças, mais ou menos 17h50, estarei aqui iniciando um bate-papo com vocês para a gente falar sobre meditação. E esse aqui é o nosso primeiro episódio, então muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre como começar a meditar corretamente. Essa pergunta é uma pergunta que eu respondo muitas vezes, né? E aí vou explicar aqui para vocês um pouquinho, então, de como começa a meditar, que postura a gente faz, o que acontece, como medita, o que é meditação, né? Muita gente me pergunta isso nos cursos que eu dou, então vou deixar agora aqui registradinho para vocês e outras dúvidas que vocês tenham, outras dúvidas que vocês queiram tirar e que surja aí, só escrever no comentário, nos comentários, tanto aqui no Instagram, que vai ficar gravadinho no IGTV, quanto lá no meu YouTube, quanto lá no meu Facebook. Fiquem à vontade aí para mandar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, hoje então, como meditar do jeito certo? Como meditar corretamente? Gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer a respeito disso é: não existe o jeito certo. E isso é muito importante que você já comece a entender do início, do teu começo. Por quê? O começo, gente, nada é perfeito. Aliás, nada nunca é perfeito, né? E com a meditação a gente vai percebendo que aí é que não existe coisa perfeita mesmo, sabe? Então, importante a gente ter toda essa ideia de que não tem perfeição. Por que a gente quer fazer as coisas do jeito certo? Porque no começo a gente não pode entender que é começo, sabe? E o começo, o que a gente vai fazer no começo? Então vamos começar a falar de começos, de maneira geral. No começo a gente vai aprender o que a gente vai fazer, e às vezes, não só na meditação, mas qualquer coisa nova que a gente vai começar, tem isso de aprender o movimento, aprender aquele conhecimento. Então a gente tem que ir entendendo primeiro aquele universo para depois falar que consegue lidar com aquilo, né? Conseguiu de fato se adaptar. Né? Então, às vezes, a gente segue o que alguém faz, e aí a gente começa a fazer igual, ou vai fazer um curso, ou tem um instrutor, ou tem um professor que vai te falando, que vai te guiando. Então, a gente tem essas coisas de o começo é sempre assim. A gente nunca começa pronto. Outra coisa legal assim que a gente tende a esquecer sobre começos. Por exemplo, uma criança quando está aprendendo a andar, ela não começa a andar de uma vez. Ela não levanta e simplesmente um dia fala, está tudo certo, estou andando. Então é um processo longo. Então, por que a gente faz isso com meditação ou com qualquer outra coisa nova da nossa vida, né? A gente acha que vai começar e vai ser perfeito. E tem o jeito certo, porque eu não posso errar, porque eu não posso. Isso já é um dos ensinamentos da meditação. Eu estou falando aqui, mas com certeza a gente vai ver mais na frente, porque a meditação tem isso, de você ir pensando a respeito de novas formas de olhar sobre as coisas que você pensa, sobre as coisas que dizem para você, sobre as coisas que você acredita. E isso é um dos processos mais incríveis justamente da meditação, que é se conhecer tão profundamente que você passa a pensar a respeito do que as pessoas te dizem, para você falar se não, isso tem a ver, isso não tem a ver, isso é verdade, isso tem a ver comigo, isso é realmente o que me interessa ou não, sabe? Então, isso é importante. Bom, mas aí vem as perguntas, né? Ah, Dani, tá bom, mas como é que eu começo? Que postura, sento como, que música, com que frequência? Então, vamos começar falando o que é meditação em primeiro lugar, porque isso é uma coisa que eu acho importante da gente ir pensando. A meditação, em cada cultura em que ela é inserida, ela tem um entendimento diferente. Eu gosto de algumas definições. Uma das definições é meditar. É meditar. Ditar para mim. Ouvir o meu eu internamente, o mais interno que você tem. Né? Essa é uma das definições. Outra definição é que meditação é um treino mental. É um treino para você lidar com a sua mente. Pode ser mesmo, né? Enfim, tem muitos tipos de meditação, depois eu vou falar para vocês.
Mas sim, pode ser um treino mental, inclusive que a gente usa de maneira dirigida para muitas questões da nossa vida. Inclusive, por exemplo, para insônia, para ansiedade, você pode dirigir a sua mente para isso. Então sim, pode ser um treino mental. Mas a que eu mais gosto, e é uma definição que eu ouvi do Osho uma vez, que eu acho assim linda, linda, é que a meditação é o seu estado de consciência pura. É o lugar que você é. Você não está agindo, você está só existindo naquele lugar. E o estado meditativo é isso, é o lugar em que você é. É quando você sabe que você é aquilo mais profundamente, é o seu lugar mais profundo. E o estado meditativo é isso. E por que eu vou falando essa coisa do início, né, da meditação, por que a gente tem que ir entendendo essas coisas? Porque a meditação é um processo lento. A meditação vem de uma tradição budista, mas também taoísta, mas também hinduísta, tem um pouco de tudo isso. Vem lá da Índia, né? Muitos mil anos atrás, né? Mais de 3.000 anos atrás, com tudo muito documentado, que é incrível. Porque você vai vendo as mudanças e os ensinamentos de cada uma dessas linhas, onde você consegue encontrar textos escritos antigos desse jeito e que vão te dizendo coisas a respeito do estado mental de cada uma das etapas do processo meditativo ou daquelas tarefas que os monges fizeram e tudo mais. E por que tudo isso? Porque a gente tem que entender que é um processo que não é rapidinho, acontece de hoje para amanhã, é um processo lento. A sua mente vai passando por uma transformação de verdade, o seu cérebro, inclusive, vai passando por uma transformação de verdade. Então, nada disso acontece, eu comecei hoje, acontece amanhã. E é importante que a gente tenha esse entendimento justamente com a meditação, para que possa ficar claro que a gente precisa ter uma certa, não é insistência, mas uma persistência, sabe? Isso eu acho que sim. Por que eu falo tudo isso? Porque, gente, é muito comum nos cursos que eu dou as pessoas começarem um dia e desistirem no dia seguinte, porque não deu certo, viajei, a minha mente começou a viajar muito, não deu certo para mim, e ela desiste. Sendo que a primeira vez que a gente medita, gente, vocês concordam comigo que assim, nunca vai ser a sua melhor performance, o primeiro de nada, o primeiro dia de trabalho, primeiro dia de andar de bicicleta, primeiro de nada vai ser a sua melhor performance. Por que a gente acha que meditação vai ser a primeira vez, vai ser lindo, vai encontrar anjos, Não é, é o início do nosso processo de se conhecer. Então não dá pra gente achar que vai ser tudo perfeito, que a gente vai saber tudo, que não é assim que funciona. A gente precisa continuar. E esse continuar é importante, porque é isso que eu falo. É inclusive o seu cérebro se modificando fisicamente. Não é só o campo mental que se modifica com a meditação. É o seu campo, o seu cérebro fisicamente se modifica também. Então, isso é importante da gente levar em consideração e não desistir. Persistir é importante na meditação e em qualquer coisa nova que a gente se proponha, tá, gente? Inclusive, uma outra coisa muito importante. O nosso cérebro, ele é biologicamente treinadinho há muito tempo, há muitos mil anos dessa vida, alguns milhões de anos, na verdade, para que ele faça coisas previsíveis. Porque as coisas previsíveis ajudam o ser humano a sobreviver. Então, quando vem uma coisa nova, é muito automático o cérebro reagir e falar não vou conseguir, né? E não é bem assim. Porque, na verdade, o que ele está fazendo? Ele, nossa, se eu tiver, se acontecer uma coisa nova aqui, eu não vou saber lidar e eu não vou sobreviver. É assim que o cérebro pensa. Então, quando ele começa a trazer aquele monte de pensamento, quando a gente quer ficar em silêncio, na verdade é uma reação de sobrevivência. Só que a gente tem que falar para o cérebro, olha, cérebro, calma aí, não é bem assim a vida. Vamos lá que eu vou te ensinar uma coisa nova. Vamos lá que a gente vai aprender uma coisa bem legal, vai ser bom pra gente, entendeu? Você tem que falar isso pro seu cérebro. E olha só, de um jeito amoroso. E isso é uma outra coisa que a gente vai aprendendo na meditação. A olhar a gente e todas as nossas dificuldades e vulnerabilidades de uma maneira muito profunda, mas muito amorosa. Sabe? Vou voltar na metáfora aqui, no exemplo aqui da criança que está andando. Uma criança que começa a andar, que ela está engatinhando, aí ela tenta ficar em pé, ela cai.
Você, pai e mãe, que está lá vendo a criança tentando, você não vai odiar a criança porque ela não conseguiu subir, ela não conseguiu levantar daquele jeito. Que você vai falar, poxa, vamos lá, tenta de novo. É assim que a gente tem que falar com a gente. Desse jeito amoroso, não julgando a gente, não falando, nossa, não, é lógico que você não consegue, mas que, né, pessoa difícil, mas que burro, né? Um monte de gente às vezes fala para mim, nossa, não, eu sou muito burro, não dá. Como assim, né? Não, não é assim. O começo é difícil mesmo. E tá tudo bem. Olha para você com amor, você vai conseguir. Não é uma coisa impossível, né? Então, dito isto, vamos começar algumas coisinhas para quem quer aprender, para quem quer começar a meditar em casa e ir aprendendo a respeito desse processo aí, tá? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando aqui, tá bom? Eu não falei oi aí, o pessoal que foi entrando, mas olá, pessoal. Então, hoje eu tô falando aqui como meditar do jeito certo, né? Então, podem deixando as dúvidas aí de vocês se tiverem, tá bom? Então, como que começa? Gente, começa. Tem duas coisas para começar. E não são coisas técnicas. São duas posturas, eu diria. Posturas, atitudes nossas. A primeira é o comprometimento. O que você for começar, se compromete. Mas quando eu falo assim, se compromete, combina com você. Combina com você. Eu vou começar isso aqui porque isso vai ser bom para mim. Porque isso é importante pra gente. Porque isso é importante para tal coisa. Porque isso vai melhorar a nossa vida. E eu falo, nossa, porque sou eu conversando com a minha mente. Vocês perceberam? É importante a gente ter esse diálogo com a nossa mente. Então, acostumem-se a ter esse diálogo. Isso é importante. Então, comprometer-se tem a ver com você conversar com você mesmo para que aquilo seja sério. E você tem que começar a colocar isso dentro do seu dia. Então, é o que eu começo a dizer assim. A gente começa meditação com um pouquinho por dia. Muito pouquinho. Muito pouquinho que é 3 minutos, 1 minuto. Não importa quanto você vai colocar. Eu costumo dizer que 3 minutos é o mínimo para você poder conseguir entrar nesse estado, conseguir sair do estado vigilante que a gente sempre está. Então, eu acho que 3 minutos é o mínimo. Tem gente que consegue fazer com menos, mas tá tudo bem. O que importa é começar. E o que importa é assim, coloca uma frequência. Você mesmo pode estabelecer uma frequência. Então, você mesmo pode falar assim, eu vou meditar, então, toda segunda-feira, sei lá, eu só consigo meditar às 4 da tarde, das 4 às 4h03. Tá bom, tá tudo bem. Faz toda segunda-feira das 4 às 4h03, não tem problema. Eu consigo meditar toda segunda, quarta e sexta, umas 7h05, mais ou menos. Tá bom, 7h05, vai lá meditar todos esses dias que você disse. Só consigo um dia, só consigo... Não tem problema. Mas a hora que você se comprometer, coloca aquele dia, aquele horário e faz. Isso é importante. E isso é importante para você, com você mesmo, falar, cara, completei a minha missão aqui do dia. Consegui, é uma mini vitória que a gente fala. Mas é importante, porque as pequenas vitórias nos mantêm continuando o caminho. E é isso que é o mais importante da meditação. É você continuar um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Porque esse não é um processo de você começar hoje e conseguir amanhã. Mas também não é tão demorado que vai levar anos e anos para você conseguir meditar, entende? Então, o importante é se comprometa. Se comprometa. A outra coisa, outra atitude importante com você é comece. Não precisa demorar um mês, não precisa ter a roupa certa, não precisa ter o horário certo, não precisa ter o tempo certo, não precisa aprender 1 milhão de coisas antes de começar. Começa hoje. Começa assim que for possível. Começa agora. O primeiro passo talvez seja o mais difícil de todos, mais do que qualquer um, porque é o que tira a gente do lugar que a gente está para ir para uma coisa nova. E aí persistir é a continuação disso. Então, essas duas coisas, o comprometimento e o início e o primeiro passo são talvez as coisas mais importantes para você começar a meditar e começar qualquer atividade na sua vida. Então, agora que eu disse essas questões que são muito importantes, vamos lá para a parte um pouquinho mais direcionada, né? A gente começa sempre com muito pouco tempo, gente. Por quê?
Porque, de maneira geral, eu estou falando aqui de maneira geral, quer dizer que para algumas pessoas isso funciona de um jeito, quer dizer que para outras isso funciona de outro, tá? De maneira geral, as pessoas precisam de um tempo para se readaptar, Eu falo readaptar porque a meditação, esse estado meditativo da gente simplesmente ser, é um estado nosso natural. A gente, né, existe desde sempre, e já existe dentro da gente esse lugar. A gente só vai lá revisitar, a gente só vai reaprender como chegar lá, né? Porque é um estado, inclusive, que a gente está lá enquanto bebê, por exemplo, enquanto bebê no ventre, né? Então a gente já conhece esse lugar, só que a gente precisa aprender a acessar de novo, né? Então esse é um momento de acessar novamente. Por isso que eu falo reaprender, se reconectar, né? Porque a gente já conhece, na verdade. Então, algumas pessoas precisam de um tempo para se reconectar com isso, para se readaptar a entrar nesse lugar de meditação, a se ouvir de novo, ou a reconhecer esse lugar, né? Então, no começo, você não vai fechar o olho e vai estar um grande silêncio ao seu entorno. Não vai acontecer isso, gente. Muita gente fala assim pra mim, Dani, mas eu não consigo parar o pensamento. E aí uma vez eu ouvi uma resposta da Monja Coen ótima. Ela, ai, que bom, porque se o seu pensamento parar quando você fechar o olho é porque você morreu, entendeu? Porque a nossa cabeça não para, a nossa mente não para. A gente tem um pensamento novo a cada 4 segundos. E não vai parar com a meditação. O que vai acontecer é que você vai aprender a ouvir o fluxo dos seus pensamentos e você não vai embora com o seu pensamento. Você vai conseguir falar para o seu pensamento, agora não. Você vai conseguir falar para o seu pensamento, não, eu prefiro pensar da maneira tal, e escolher o seu pensamento. Você vai conhecer profundamente como o seu pensamento se forma. Entende que é diferente? Não vai parar, não vai cessar. Você só vai aprender a entender a sua linguagem do pensamento, a reconhecer como se forma. Isso é diferente de simplesmente parar. Então, às vezes, a pessoa fala, mas e o silêncio? O silêncio vem no meio dos pensamentos. Porque aí você vai aprender a reconhecer quais são os pensamentos que você tem que ter naquele momento. E isso é de pessoa para pessoa, tá, gente? E depois de um tempo de treinamento, você consegue entrar nesse estado automaticamente. Então, quanto mais você medita, mais você consegue mais você consegue não precisar dessa preparação para entrar no estado meditativo, sabe? Com mais frequência você vai conseguir entrar rapidamente nisso. Eu lembro, na semana passada eu dei um curso, eu lembro que eu estava contando para as meninas que no dia do curso eu tinha ido no cabeleireiro, tinha feito algumas coisas na cabeleireira e demorou um tempão, sabe? O dia que você fala, nossa, né? Ainda mais a pandemia, né? Que fala, nossa, passei sei lá quanto tempo sem ir no cabeleireiro e tal, né? E aí fui, só que aí tava uma conversa e eu já não tava muito legal com aquilo. Big Brother aqui, não sei quem, você viu quem, eu não tava muito dando pique de conversar a respeito, aí eu fechei o olho, mas a hora que eu fechei o olho, eu já tava no estado meditativo. Porque pra mim, hoje em dia, já é automático, porque eu faço isso há muito tempo e eu sei exatamente como fazer para entrar nesse lugar, então eu não preciso da preparação. Mas no começo a gente precisa, entende? Então a gente tem que se dar esse tempo. Então começa com 3 minutos, né? Começa com um pouquinho de tempo, mas para você aprender a começar a enxergar. E o primeiro dia que você fizer isso, você vai ver que os seus pensamentos são extremamente barulhento, sabe? E é normal, é assim mesmo. Você está começando a se reconhecer, a entrar de novo nesse lugar, tá? Então não ache estranho, não ache ruim, não vou parar. Não, calma, tá tudo certo. É normal, tá? É esse processo aí mesmo, não desiste. Isso é muito importante. Você conhecer como tudo isso se forma é muito importante, tá? Então, tá tudo certo. Então esse é o primeiro passo para começar. Comece com coisas pequenas. Coloque um tempo curtinho para você no início. E aí, como que você aumenta? Se quando você fizer 3 minutos ficou fácil, aumenta para 4, sabe? E vai testando. Se você fez 4 minutos e foi fácil, aumenta para 5. E é assim que a gente segue, gente. Dani, mas pode ser que eu leve, sei lá,
Ah, faz uma semana que eu tô meditando 3 minutos. Faz um mês que eu tô meditando 3 minutos e não consegui passar para 4. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Não tem nada de errado. Porque, gente, você não tá em comparação com ninguém, tá? Não é para você chegar, não tem nenhuma linha de chegada para você chegar, tá bom? É para você se conhecer. E esse processo que você vai começando é o seu tempo. Então pode ser que você seja uma pessoa que gosta de meditar 3 minutinhos por dia. Para mim não tem nenhum problema. E aliás, para ninguém tem que ter, nem para você. Aliás, principalmente para você não tem que ter problema, entendeu? Então não fique se comparando com nada, não fique tentando colocar uma régua nisso. Só vai no seu tempo. O dia que ficar fácil, os 3 minutos, passa para 4. E aí é você que vai mandar no tempo. Ah, faz uma semana, pô, não, mas hoje ficou bem. E às vezes vocês vão ver que quanto mais você medita, mais rápido fica essa percepção. E aí você fala, nossa, mas hoje foi rápido, né? Aí foi fácil. E aí, quando você chega de 5 para 10, de 10 para 15, vai ficando cada vez mais fácil. Mas no começo pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. E também chega uma hora que você fala, não, 20 minutos tá bom, eu não quero aumentar não. Sei lá, 10 minutos tá bom, não quero aumentar, 5 minutos tá bom, não quero aumentar. Tá tudo bem. Como eu disse, não tem uma linha de chegada, tá? É para vocês mesmo perceberem. A graça é você estar no estado meditativo, não é entrar e sair, é estar nele o máximo de tempo que você conseguir. Os budistas poderiam dizer que a linha de chegada é a iluminação e que você esteja assim o tempo todo. Mas, gente, né, nosso jeito ocidental de pensar não é exatamente dessa maneira. Então, não vamos colocar também pra gente um objetivo, não, vou começar a meditar porque eu quero ser Buda, porque já começou errado, entendeu? Então, né, vamos começar aos pouquinhos. Essa é a primeira coisa. Dani, como é que eu tenho que fazer? Sentado, deitado? No começo, eu sugiro que seja sentado. Sentado numa cadeira, coloca os pés no chão, se puder estar descalço é ótimo, porque isso, quando a gente está com o pé no chão num momento como esse, a gente está aproveitando toda a energia que tem ao nosso redor. E essa energia que a gente absorve desde a terra, nos nossos chakras super importantes que a gente tem na sola do pé, é muito potente. É uma energia que vai percorrer a gente de uma maneira muito potente. Isso vai além da meditação, tá, gente? Não vou entrar em detalhes aqui agora, que tem a ver com os chakras e com energia. Eu vou ter outras lives que eu vou falar mais especificamente de energia, que aí a gente vai falar dos chakras e tudo mais. Mas se você puder, quando começar a meditar sentado, com as costas encostadinhas, que é para você não ir fazendo, sabe? E ficando assim, e envergando, e também não ir escorregando, porque a gente vai relaxando. Se você estiver deitado durante a meditação, provavelmente você vai dormir. E é por isso que eu falo que a meditação, gente, é o melhor remédio para quem tem insônia. É o melhor de todos, sabe? Assim, meditação, principalmente as que são relaxantes. Porque você vai dormir se você estiver deitado. A meditação automaticamente te relaxa, automaticamente te coloca num outro nível energético, num outro estado vibratório, e isso tende a causar sono, né? Então, por isso que eu digo, no início, faz sentadinho, com os pés no chão, com as costas encostadinhas, pode ser no chão, pode ser no sofá, pode ser numa cadeira, qualquer uma, tá, gente? Desde que você consiga ficar confortável nesse lugar, pelo tempo que você mesmo determinou. Ah, Dani, eu quero começar com 5 minutos. Tá tudo bem. Ah, eu vou ficar no meu sofá, eu vou ficar na minha poltrona. Tá tudo certo. Ah, não, eu prefiro sentar no chão na posição de lótus clássica. Tudo bem, gente. Não tem problema também, tá? Mas não precisa ser assim, tá? Alguns tipos de meditação, e isso é legal de falar, alguns tipos de meditação, por exemplo, meditação lá que a Monja Coen faz, que é o Zazen, que tem a ver com o budismo japonês, né? Tem um trabalho a partir da própria postura. A própria postura já fala do estado meditativo, né? Você ficar naquela postura por bastante tempo, naquela tradição, te ajuda a ficar no estado meditativo, tá? Mas não é o único jeito de fazer, tá? Então você só segue essas tradições se isso te interessar. E não tem nada de errado, tá, gente? Então, eu acho que no início o legal é você ir testando.
vai testando um pouquinho de cada vez e vai vendo o que te interessa, sabe? Vai vendo o que você se dá melhor. Porque eu acho que a grande coisa é você achar o que dá certo com a sua vida. Ninguém aqui está querendo ser monge, né? Ser monge tibetano para ficar 10 horas por dia meditando, com pouca comida, pouca água, dormindo não sei o quê, porque não é o objetivo, né? O objetivo é trazer essa possibilidade de conhecimento interior de uma maneira profunda, mas também dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa possibilidade, porque isso está ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode fazer isso, né? Então, esse é o intuito. E aí é importante que a gente consiga ter isso claro, tá? E por isso é que eu falo que não tem linha de chegada, tá, gente? Porque o objetivo é ser a gente mesmo, é chegar no lugar em que a gente é. Então, não tem por que a gente querer fazer e inventar e não sei o que. Então, vamos começar do jeito que é possível. E aí, depois de um tempo, se você falar, não, mas eu acho que a meditação da linha tal tem mais a ver comigo, tá tudo certo. Aí você se aprofunda naquilo, vai fazer aquilo e tá tudo bem, certo? Então, postura é isso. Ah, Dani, que música? E o que eu faço? Olha, quando você for pesquisar na internet, tem 1 milhão de tipos de música. De maneira geral, todas elas servem, tá? Todas elas você pode ouvir. Qual é o único senão de você... o que você tem que tomar cuidado na internet na hora de escolher uma música? Cuidado com quem quer reprogramar a sua mente. Quando você vir músicas que reprogramam a sua mente, principalmente quando você está dormindo, coisas desse tipo, tenha cuidado, porque elas reprogramam de verdade. Só que você conhece aquela pessoa, você sabe a índole dela. Então isso é importante de você entender o que aquela pessoa está querendo com o teu cérebro, sabe? Eu sempre fico muito assim atenta com esse tipo de coisa, porque pode se reprogramar, pode sim ser hipnose, né? E a gente não sabe exatamente, né? Então, se você conhece a pessoa que escreveu lá Reprograme Sua Mente, viu que aquela reprogramação é uma reprogramação legal, tá, tudo certo. Mas não faça sem pesquisar um pouquinho mais sobre a pessoa, sem entender como é que aquilo funciona, porque é importante que você guarde a sua energia e proteja a sua energia, porque como a gente está falando, a meditação é um lugar extremamente íntimo, é um lugar profundamente íntimo seu. Então, é bom a gente ter resguardado alguns cuidados nesse sentido, tá? Então, a única coisa que eu faço. Agora, fora isso, fora essa questão da reprogramação, hipnose, coisa desse tipo, eu diria que qualquer outra música serve. A música é muito importante nesses processos iniciais, principalmente. Depois de um tempo, eu diria que é legal a gente ir tentando não ficar dependente da música para entrar no estado meditativo. Que é legal a gente ir testando outras maneiras, inclusive, de entrar nesse lugar, né, na meditação. Mas para o início ajuda muito. As meditações guiadas ajudam bastante. Então usem, gente. Está aí disponível para a gente na internet. Usem. Acho que é legal que, assim, quando você começar a seguir uma linha, pesquisa aquela linha. Pesquisa qual é o objetivo dela. Pesquisa quais são as técnicas que são utilizadas ali, sabe? Pesquisa quem são aquelas pessoas. E o pesquisa tem muito a ver também com ouça o que essas pessoas falam a respeito. Ouça, assim, por exemplo, uma live dessas pessoas que você está seguindo, ouve o que essa pessoa fala. Porque a gente, mesmo que a gente não use às vezes, a gente tem um detector de mentira nato, sabe assim? Vem implantadinho na gente, a gente tem. Então, a gente também tem que aprender a colocar essas coisas que são naturais, que vieram com a gente desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção humana, justamente para funcionar. Porque às vezes a gente vai deixando isso um pouco de lado, né? Mas ouve. Deixa a tua intuição te dizer. E as pessoas falam, não, mas as mulheres é que são intuitivas. Não, gente, né? As mulheres têm um canal diferente por outros motivos, mas isso serve para todo mundo, tá? Então, ouça o que essas pessoas estão dizendo, entende se aquilo faz verdade, se aquilo é verdade, para ouvir o teu corpo quando você está ouvindo essas pessoas conversando com você, explicando esse método, explicando esse jeito de meditar que elas dizem. Deixa o teu corpo te dizer, porque se o teu corpo não fica bem quando as pessoas estão falando, aquilo talvez não seja para você. E não estou falando da índole da pessoa, tá? Estou falando de você se conectar com a energia que tem a ver com você.
E a gente vai aprendendo assim mesmo, viu? A colocar para funcionar, né? Então é isso. Então usem aí as músicas na internet. Tem alguns canais que tem. Eu ouço geralmente pelo YouTube. Tem alguns canais que tem músicas justamente bem longas para você ouvir por muitas horas e sem anúncio. Tem um monte, mas eu acho legal que cada pessoa vá colocando o seu, vá pesquisando e vá achando o seu lugar justamente para poder entender se aquilo interessa ou não interessa, né? Então usem, tá? Não tem problema. E aí, outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Mas, Dani, depois de quanto tempo eu começo a notar a diferença? E, gente, também depende de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, com uma semana você fazendo regradamente, né? Regradamente, o que eu quero dizer? Eu falei que vou fazer 3 vezes por semana. Então vai lá e faz as 3 vezes por semana. Eu falei que eu vou fazer 2 vezes por semana. Vai lá e faz 2 vezes por semana. Geralmente, assim, 1, 2 semanas que você está seguindo o que você mesmo se propôs, você já nota a diferença. Inclusive, dependendo de como você faz, com uma sessão você nota a diferença. Por exemplo, quem tem insônia percebe que quando faz a meditação antes de dormir, o sono é outro, mas é outro mesmo, em uma vez, sabe? Geralmente é em uma vez que a gente já percebe. Então, acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, mas principalmente mantém o que você mesmo se propôs de plano. Né? Então, não, meu plano é meditar 1 vez por semana, meu plano é meditar 1 vez por dia, meu plano é meditar 2 vezes por semana, meu plano é meditar 2 vezes por dia. Segue o seu plano, qualquer que seja. E isso é importante, porque isso é que você vai conseguindo manter como uma comparação com você mesmo, para justamente entender se está funcionando ou não está funcionando. Né? Então, essa é uma boa medida, você mesmo diz. Mas é isso, gente. Entre 1, 2 semanas você já percebe a diferença. Tem gente que percebe, inclusive, muito antes. O pessoal está me perguntando se eu recomendo algum aplicativo. Gente, tem vários aplicativos que eu acho bem legais. Então eu vou falar alguns, mas assim, nenhum deles é totalmente grátis, viu, gente? Isso é importante. Até para vocês testarem mesmo, tá? Mas testa. Eu gosto muito do Lojong, acho que ele é muito legal. Tem um programa de meditação legal, ele tem um timer que é legal, ele anota a sua frequência e como que foi, como está sendo o seu desenvolvimento, então acho que isso é bem legal. Tem também o Meditopia. Meditopia, ele tem inclusive algumas outras coisas, tem alguns programas que geralmente até não são tão iniciantes, né? Mas costuma ficar assim, entre meditação de 10 minutos, 15 minutos, mas tem, por exemplo, meditação para insônia, para ansiedade, que eu acho que é bem interessante de conhecer para quem tem questões como essas, tá? E tem um outro aplicativo que eu gosto muito, que ele não é meditação guiada, mas ele tem as músicas, e ele é totalmente gratuito, e tem acho que umas 5, 6 músicas que você ouve no tempo que você quiser, aí você pode fazer umas adaptações na música, o nome é Música para Meditação. E esse aplicativo é o que eu mais uso hoje em dia, porque eu particularmente, tá, gente? Não estou dizendo que tenha que ser o seu caso, tá? Eu particularmente hoje já não faço nada de meditação guiada. E eu até não gosto de fazer muito meditação guiada com quem está começando, para não ficar... Porque eu acho que a pessoa tem que conhecer o interior dela, tem que conhecer o silêncio dela. E na meditação guiada acaba que a gente não, né, a pessoa não tem esse tempo de conhecer ela mesma, ela vai fazendo o que a outra pessoa está guiando, né? Mas é uma ajuda, porque tem gente que eu sei que é mais difícil e que a guiada ajuda super, né? Então tá tudo bem, não tem problema. Mas eu não faço mais meditação guiada já faz muito tempo. E tem dias que nem a musiquinha eu coloco mais, porque eu preciso do silêncio mesmo meu, né? Mas quando eu quero ouvir a música, ou quando, por exemplo, eu tô com meu filho, ou quando eu tô com outra pessoa que, né, tá aprendendo, que tá junto comigo meditando, aí eu coloco nesse aplicativo, e aí tem lá umas 5, 6 músicas para você colocar som de natureza, som de passarinho, água, e mais alto e mais baixo, enfim, tem várias possibilidades e eu achei fantástico, porque você pode deixar, inclusive tem um timer, e o timer é de tipo 23 horas, inclusive, se você quiser. Eu acho fantástico para quem gosta de dormir com, por exemplo, uma música tocando à noite, que
Em muitos momentos eu sei que é bem necessário, dependendo do estado mental que a gente está. E não tem anúncio, né? Então é ótimo. Então esse é um aplicativo que eu super recomendo, viu? Chama Música para Meditação. É bem legal, tá disponível aí no Google Play, né, na Play Store e não sei se tem para iOS, porque o meu celular é Android, é tudo pelo Android que eu vejo, mas imagino que sim também, tá? Então, acho que é isso por hoje, né? Já falei. Essa, gente, essa coisa de como começar a meditar é uma pergunta assim que eu respondo muitíssimo das pessoas, né? E eu acho importante falar sempre a respeito desse assunto, porque sempre tem gente nova vendo, sempre tem gente nova que quer começar, que por mais que não seja uma novidade na face da Terra, afinal, né, os indianos e os orientais de maneira geral estão fazendo isso faz 3.000 anos, mas sempre tem gente nova que quer começar e que quer entender antes de começar. Eu sou dessas. Para eu começar a fazer, eu preciso entender um pouquinho melhor para depois eu falar, tá bom, agora eu vou me jogar na coisa, sabe? Então, eu acho legal a gente sempre ir falando. E, como eu disse, podem ir colocando os comentários de vocês, sabe? E não se preocupe que isso aqui vai ficar gravado, então quem pegou no começo, quem pegou no meio, eu quero assistir de novo depois para pegar as referências ou alguma das coisas que eu falei, fica tranquilo, porque vai ficar aí no IGTV, vai ficar no YouTube e vai ficar no Facebook também, para quem quiser, de tempos em tempos, ir revisitando, tá? Toda terça, quarta e quinta, então eu vou fazer lives específicas aqui. A de terça-feira vai ser sempre sobre meditação. E daqui a mais alguns dias vai ter um dia que eu vou colocar as técnicas, as práticas, a própria meditação, a prática mesmo de meditação, aqui no Instagram e lá no YouTube também. Daqui a mais uns dias eu falo isso para vocês, estou terminando de organizar, tá? Amanhã tem live também aqui. Amanhã a live é sobre energia, porque isso é uma outra coisa bem importante aqui neste meu universo, né, de terapia energética. Então, quem gosta de trabalhar energias e de entender a respeito disso, amanhã, mesmo horário, 17h50, vou entrar aqui na live para falar sobre isso. E amanhã é como blindar a minha mente durante a pandemia, porque isso é uma coisa que as pessoas estão super pensando agora, né? Tá bom? Então, vejo vocês amanhã, ou quem quiser ver a live de meditação especificamente, na terça-feira que vem, vou ter um outro tema e vai ficar disponível aí para vocês assistirem. Podem deixar os comentários de vocês e as dúvidas, pode me mandar também no direct, que eu respondo e pego para a próxima sessão. Tá bom? Então é isso. Beijo grande. Coloquem em prática todas as coisas que a gente conversa. Coloquem em prática a meditação aí todo dia. Daqui mais uns dias a gente vai começar a meditar juntos. E espero que você fique bem. E vamos lá. Cada dia é um dia nessa vida, gente. Vamos aproveitar para fazer sempre o nosso melhor todo dia. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Até mais.